Boa noite, primeiros anos, vamos lá. Vamos finalizar essa parte, que parei no segundo bimestre, e finalizando agora no terceiro bimestre sobre sais, vamos falar sobre quanto ao número de elementos químicos. Então você tem lá algumas situações, de elementos químicos. Já foi comentado, mas vamos só reforçar. Na classificação nós temos o binário, vamos pegar aqui, para dar o foco, binário, certo? Quando nós falamos binário, nós estamos falando de dois elementos. Ok? Exemplo, vamos pegar aqui o NaCl, cloreto de sódio, sódio e o cloreto. E, por exemplo, KBr, brometo de potássio, e fluido de cálcio, assim, e assim sucessivamente. Aí nós temos o ternário, que aí com 3 elementos, aí nós podemos colocar NaClO, oxigênio, cloro e sódio. Aqui o Al2SO4,3, sulfato de alumínio, E esses são os exemplos assim, do ternário. Vamos falar do quaternário. Quando eu falo quaternário, estamos falando de 4 elementos, E temos aqui, o ferrocianeto de potássio, K4, Fe, CN6, ferrocianeto de potássio, Aqui esse NaClO, hipoclorito de sódio, esqueci de falar o nome, tá bom? Então, aí é quanto ao número de elementos químicos, a classificação. Depois nós temos uma outra nomenclatura, que é a nomenclatura dos sais. Quando eu falo nomenclatura, é em relação ao nome, A normal, você tem o quê? Você tem o nome do íon, você tem o nome do ânion, E aí o nome do cátion. O que nós podemos fazer a relação aqui? Vamos colocar uma relação bem fácil, bem clássico. Nome do ânion, cloreto, ok? Nome do cátion, cloreto. Ânion sempre associando ao sinal negativo, cátion ao sinal positivo. O nome do cátion, cloreto de sódio. Certo? Nós temos também o duplo, a classificação do duplo ou misto, que é um outro tipo de classificação de sal, E aí nós colocamos em ordem alfabética. E aí nós temos, por exemplo, sulfato de potássio e sódio. E aqui nós temos o AlSO4Cl,
que é o cloreto, sulfato de alumínio, tá? Ok? Fala só um minutinho que eu vou trocar aqui a folha, só um momento. Ok. Aí outra classificação, né, de nomenclatura é o hidratado, né? Quando eu falo os sais hidratados, eles podemos aqui colocar que ele segue a regra geral, ok? Segue a regra geral. O que ele tem como diferencial é adição da água na sua nomenclatura. Ok? Aí nós temos alguns exemplos, né? Multiplicado pela quantidade de água, né? Então você tem aqui o sulfato de cobre, que eu estou falando do SO4Cu, né? Sulfato de cobre, penta hidratado. Penta hidratado. O penta exatamente porque o penta que são 5 vezes hidratado. Outro exemplo Na2SO4 multiplicado, né, por 10 vezes 10 águas, então você tem sulfato de sódio deca hidratado. Ok, classe? E vamos começar a introdução de óxidos, que é o nosso próximo assunto. Óxidos, definição, né? Compostos binários, né? Binários porque nós vamos sempre associar a dois elementos, né? Que nós já vimos aquela classificação anterior de sal, também serve para esse, compostos binários em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, tá? Então, óxidos, compostos binários em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Ok? E aí, nós temos uma primeira classificação que nós vamos abordar hoje, tá? Que é a classificação quanto é ligado ao oxigênio. E nós temos dois tipos. Nós temos o óxido iônico, tá? Nesse caso, o óxido iônico ele é ligado, né? Ligado ao oxigênio no caso do oxigênio, né, é ligado ao oxigênio. Quando eu estou falando de óxido iônico, é ligado ao oxigênio um metal ou semimetal. Aí já tem exemplos:
Fe2O3, óxido de ferro, CaO, óxido de cálcio, Na2O, óxido de sódio, né? O outro exemplo é o óxido molecular, né? E aí esse é ligado ao oxigênio, ligado ao oxigênio não metal. E aí você tem exemplos de dióxido de carbono, CO2, SO3, CO, monóxido de carbono, né? São exemplos. Tá bom, classe? Essa foi a introdução aí sobre óxidos. Aí na próxima aula, semana que vem, continuamos a abordar sobre óxido. Obrigado, bom dia.